Olá, missão dos espíritas. Esta é a mensagem que o espírito Erasto trouxe para Allan Kardec em Paris no ano de 1863. E está contido no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora. Então, esta mensagem, Missão dos Espíritas, é uma exortação a que o espírita ele fique engajado na tarefa de disseminar entre as pessoas da Terra, da maneira que estiver ao seu alcance, a doutrina. Porque a doutrina foi elaborada pelos espíritos que, através da mediunidade, a trouxeram. E todas essas informações foram organizadas por Allan Kardec. Mas a doutrina é dos espíritos. Mas nós que recebemos a doutrina, que nos é tão favorável ao progresso moral e espiritual, nos cabe também fazer a nossa parte. Porque os espíritos nos deram a doutrina. A nós, encarnados, espíritas, cabe o papel de divulgar a doutrina para beneficiar as outras pessoas. Então veja como ele começa. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrenas. Então, olha só, mesmo que nós enfrentemos, e como de fato acontece, continuará acontecendo, enfrentemos dificuldades na vida, isto faz parte da vida. Não seja isto impedimento para que nós venhamos a divulgar a doutrina espírita, para que outras pessoas, nas suas lutas, possam também enfrentá-las com confiança no futuro, confiança na justiça de Deus, e seguir da melhor maneira possível a encarnação, elevando-se na escala do progresso, aproximando-se cada vez mais do reino dos céus. É uma tarefa que nos cabe, não é fácil, evidente, porque precisamos nos superar em muita coisa, mas é extraordinariamente meritória perante a consciência divina. Ele prossegue, então, exortando os espíritas, repetindo várias vezes a seguinte frase: ide e pregai. Ide e pregai. Repete várias vezes, construindo ideias com esta orientação e exortação aos espíritas. Veja só. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. É importante ressaltar que ele fala assim: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ele está se referindo aos bons espíritas. Não basta a gente se dizer espírita. É preciso que a gente seja adepto do Espiritismo. O que quer dizer isto? Adotar para si a vivência conforme
orientação da doutrina espírita. São os bons espíritas, conforme nós falamos lá no capítulo 17, Sede Perfeitos. Lá nós falamos dos bons espíritas. Está, então, no capítulo 17. A estes bons espíritas cabe essa tarefa. Ide e pregai a palavra divina. Ele prossegue exortando neste tom a mensagem. Mais à frente ele fala assim: ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Conscientes da vossa inferioridade. O que é isso? Humildade. Uma vez que nós conhecemos a verdade, nós vamos verificando a grandeza de Deus e sua obra, e faz com que nós venhamos a abrir mão destas ilusões da vida, dos apegos, das paixões, do orgulho, do egoísmo. Então, esta consciência da nossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito nos auxilia a nos colocar mais claramente como bons espíritas, ou, como ele diz ali, como verdadeiros adeptos do Espiritismo, escolhidos de Deus. Por que escolhidos de Deus? Porque disse Jesus, muitos chamados, poucos os escolhidos, como está na parábola, no início deste capítulo. Estes os escolhidos, né? Mais adiante ele fala assim, ele continua esta exortação de ir, de pregar e etc. Mas ele fala uma seguinte frase, nos estimulando, né? Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Este entendimento, quando nós nos compenetramos deste entendimento, é porque nós estamos numa posição de maior fé e, portanto, de maior humildade, para fazer a tarefa de pregar a palavra divina, pregar a doutrina espírita. Ele repete várias vezes a exortação ide, como diz assim, vai e faça, né? Ide, ele fala assim, ide, homens que, grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Ide o quê? Pregar a palavra divina, pregar a doutrina espírita, não é? Pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Porque se nós formos divulgar, mas nós não suportamos as provas terrestres, nós aí não estamos divulgando adequadamente, porque nós somos observados. Como essa doutrina não dá forças a essa pessoa que enfrenta dificuldades. E aí por diante, né? Mais adiante ele fala assim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos, mundo material e mundo espiritual, naturalmente. Nós estamos vendo aí, né? Em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Estamos vendo aí, em toda parte, o tempo todo, não é? E depois ele traz mais várias orientações nesse sentido para a missão dos espíritas. Ele fala ainda,
Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera arai. O arado está pronto, nós já temos a doutrina em mãos. Nós já temos o entendimento e a fé. É preciso que a terra que espera, são as pessoas que ainda não conhecem a doutrina espírita, recebam então esta tarefa de arrotear o terreno e lançar as sementes para que cresçam e deem frutos a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1, conforme a parábola do semeador, né? Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Lembra quando Jesus disse, muitos chamados e poucos os escolhidos? Pois é, aí está, né? E o Espírito Erasto, ele conclui a sua mensagem fazendo uma pergunta e apresentando a resposta. Ele pergunta assim, ele apresenta a seguinte pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e Ele lhes dará a vitória. Mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. É uma mensagem extraordinária para nós que somos espíritas. Está à nossa disposição. É pegar ou largar, né? Então, aí está. Eu recomendo a leitura do trecho inteiro, da mensagem toda, né? É meio longa, não demoraria muito a análise mais detalhada, né? Mas essa é a missão dos espíritas, ide e pregai a palavra. Só que a questão do ide e pregai, como ele diz ali, ide e pregai a palavra divina, é chegada a hora que deveis sacrificar, etc, etc. Não se trata apenas de falar, viu, gente? Não, não, não. Há uma mensagem no livro Estude e Vida que esclarece bem essa questão. É verdade que ali, na reconhecê-los-eis tal, já nos mostra o que está se referindo. A gente não vai ide e pregai, não é só com a palavra, não. É pelo comportamento. Veja como a mensagem do livro Estude e Viva, de Emmanuel e André Luiz, no capítulo 40, na mensagem Socorro Oportuno, há a seguinte orientação, olha só. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da própria divulgação. Aí está.
A divulgação não se faz só pela palavra, pelos textos que podemos escrever, fazendo análises. Não só por isso, não. O nosso comportamento. Nós seremos cartas vivas do Evangelho, como diz Paulo de Tarso. Esta é uma poderosa maneira de cumprir a exortação do Espírito Erasto. Ide e pregai. O seu comportamento condizente com os bons espíritas, com o homem de bem, isso fará com que pessoas, pelo exemplo, sejam arrastados, compreendam a doutrina que nos orienta. Cartas vivas do Evangelho são os bons espíritas, cartas vivas do Espiritismo com Jesus. É muito interessante, né? Essa é a missão do espírita. Estudar e fazer o bem, praticar a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isto é caridade. Porque se nós nos transformamos moralmente para melhor, nós estimulamos outras pessoas que vão entender por que nós estamos mudando assim e vão também seguir aquilo que nos ajuda e serão ajudados também. E quando pedirem orientação, aí sim, orientar segundo a doutrina espírita. Com isso, nós encerramos os comentários deste vídeo e voltaremos na última mensagem do capítulo 20, no próximo vídeo, com o tema Os Obreiros do Senhor. Até lá, então, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para que possamos cumprir a missão. Até lá.